Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Êxodo, no capítulo 13. Nós vamos falar aqui a consagração do primeiro filho, né? E vamos se deparar aqui já com Moisés instruindo o povo de Deus antes de sair do Egito, né? Ele já vem dando todas as instruções que o Senhor pediu para ele passar para o povo hebreu, né? E ele vem mencionando aqui a importância deles fazer a lembrança no dia da Páscoa, né? Que será um mês ao qual eles iriam estar celebrando ao Senhor, né? Lembrando, né? Esse dia do resgate, o dia que a mão poderosa de Deus foi lá e resgatou eles do Egito. Então o Senhor queria que eles prestassem culto a Ele, né? Fazendo lá, festejando para Ele. E tinha todas as instruções a seguir, né? E Moisés foi lá, orientou eles direitinho, né? E vamos ver aqui, deixa eu ver o versículo para que possamos estar adiantando aqui. E ele vem dizendo que nesse dia que eles forem festejar o Senhor, né? Durante 7 dias eles não podiam comer pão com fermento, né? Então eles tinham que estar seguindo todas essas orientações que Moisés estava passando para ele. Aqui no 6 vem dizendo, durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento, no 7º dia vocês vão fazer uma festa para o Senhor. Então, ia estar a semana toda comendo, já se preparando, não comendo pão com fermento, e no 7º dia eles iriam festejar o Senhor, né? Ia comer pão sem fermento, né, também. Nem comida fermentada eles deveriam comer, né? E também ele passa essa instrução que nesse 7º dia ele vem estar explicando para os filhos deles, né, o porquê dessa celebração, o significado dessa celebração deles ali, né? Eles viessem explicar que o Senhor tinha feito por eles ao sair do Egito. Por isso que essa festa é celebrada todo ano, né? E essa preparação toda para o 7º dia fazer essa festa em comemoração, tá sempre lembrando e sendo grato a Deus por tudo que o Senhor fez por ele, e assim eles estarão engrandecendo, dando a honra e a glória para o Senhor, né? E ele disse assim, essa festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão ou no símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-lo sempre de manter as instruções do Senhor nos seus lábios, ou seja, eles também lembrando do que o Senhor fez, eles iam estar andando na integridade, na lealdade, eles iam sempre estar ali, né, com a palavra nos lábios deles, né, do Senhor, e assim eles não vão se desviar. Fazendo a lembrança da palavra, do que o Senhor fez, jamais eles vão se desviar, né? Então, eles trazendo essa lembrança, além de estar exaltando o Senhor, está também, né, mostrando a gratidão que ele tem por ter tirado daquele sofrimento, né, das garras do inimigo. Então, a ordem era que cumprisse a ordem de realizar essa festa a cada ano, na data estabelecida que eles iriam falar aqui para o povo de Deus. Porque não somente o povo de Hebreus estava ali com ele, povos estrangeiros estavam ali também, morando com eles ali, né? Então também tinha regras para eles. E aqui vem dizendo assim, quando o Senhor, e isso que farão, quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados, quando lhe der a terra aonde hoje vive os cananeus, né? Apresente ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos da primeira cria, pertence ao Senhor. Para resgatar a primeira cria dos jumentos, entregue o Senhor,
Como substituto, um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgate o animal, terão de quebrar o pescoço dele. Caso os primeiros filhos homens, será obrigado a resgatá-lo. No futuro, meu filho, lhe perguntarão o que significa isso. Então, eles tinham que entender tudo isso para eles passarem para os filhos, porque os filhos iriam querer uma explicação do que está sendo feito ali, né? Para quando eles foram oferecer ali, né? Aqui, quando apresentar ao Senhor todos os primeiros filhos homens e todos os machos das primeiras crias, que pertence ao Senhor, né? Aí, cadê como substituto? Um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgate o animal, terão que quebrar. Aí, me dizendo aqui. Então, eles tinham que sair dali entendendo, né? Bem claro, antes de sair daquele sofrimento, já sabendo o que eles deveriam fazer. Então, toda a instrução foi passada e o faraó se recusou e deveria falar passo a passo, né? Olha, o Senhor ordenou Moisés vir aqui nos resgatar, foi lá interceder Moisés para liberar nós, mas só que Moisés se recusou, foi teimoso ao nos deixarem sair. Por isso, o Senhor matou os primeiros filhos dos homens da terra do Egito. Por isso que está aqui essa regra para ser seguido, né? E também os machos das primeiras crias dos animais. É por isso que hoje nós sacrificamos todos os machos. Por isso que hoje sacrificamos todos os machos da primeira cria. Mas sempre resgatamos os primeiros filhos homens. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Naquele tempo era assim, né? Essa instrução aqui na antiga aliança, mas nós estamos aqui na nova aliança e não é preciso mais sacrificar animal, não é preciso mais fazer como na antiga aliança, porque Jesus já foi o próprio sacrifício, onde ele pagou um alto preço pela vida dele, o preço foi de sangue, ele nos resgatou. Hoje não é necessário sacrificar, porque o sangue já foi derramado por mim e por você. Então, o que o Senhor quer que nós vamos lembrar, fazer lembrança, né? Nós temos que trazer a lembrança do que nós éramos, né? Antes de conhecer o Senhor e agora estar na presença dele, ou seja, no momento de dificuldade, no momento difícil, onde estávamos ali clamando a ele, buscando a ele, né? Perseverando e ver que agora o resgate chegou, que a palavra se manifestou, a bênção chegou e sempre que nós devemos estar sendo grata a Deus, todas as vezes que colocarmos diante da presença do Senhor, né? É claro que tem lutas que vão deixar marca, mas essas marcas, ela não pode influenciar você de maneira ao contrário, né? Para você ficar estacionada, mas ela vai ficar ali, né? Para lembrar e fazer você lembrar sempre ser grata a Deus do que Ele fez na sua vida, entendeu? Você, é claro, tem que estar procurando avançar, seguir para que está diante de você. Você não pode retroceder, você não pode olhar para trás, querer vivenciar o que já viveu, né? Para que você prossiga para o novo que está diante de você. Então, era necessário o povo de Deus, os adultos, entenderem tudo que Moisés estava falando antes de sair do Egito, para que eles passassem para os filhos dele, porque quando fossem cada ano, eles teriam que estar celebrando o Senhor. E antes, não comendo pão com fermento, nada com fermentado, ele tinha que passar para os filhos deles, explicar todo o ocorrido, por isso que se é celebrada essa festa, e dizer, né, porque o Senhor foi lá, resgatou, porque Faraó não deixou, e assim
Deus foi lá, resgatou com a mão dele poderosa, nos tirou do Egito. Então aqui está dizendo que é uma lembrança que só a força da mão de Deus poderosa que pôde tirar eles de lá. Porque nenhum outro rei, ninguém podia resgatar, tirar eles como o Senhor fez. O Senhor foi lá no território inimigo e afrontou eles, né? Ou seja, eu vim buscar o que é meu. O que é meu não vai ficar no seu território. Vocês têm que liberar eles para me festejar no deserto. Faraó achou que o povo de Deus era a propriedade deles, mas na verdade não era. Eles estavam lá prisioneiros, estavam lá trabalhando lá para eles, mas deles eles não eram. Deixa eu beber água aqui. Então, vou passar a folha aqui. O que acontece? Deixa eu ver onde eu já estava aqui, né? Então, o que acontece? Cada um de nós, né, devemos ser grato a Deus. É verdade. Deus estava querendo mostrar para ele que a gratidão, ela revela caráter. E com tantos feitos que eles viriam depois, né, eles teriam mais ainda que ser grato a Deus, porque aqui já era um começo. Era já uma preparação. Eles não tinham saído do Egito ainda, né? Eles não tinham saído do Egito ainda. Então, aqui Moisés já estava instruindo eles, né? E depois, deixa eu ver aqui. Foi depois que Moisés, deixa eu ver aqui, no meia-noite. Aqui o faraó já tinha mandado eles saírem depressa. Não queria mais a presença do povo hebreu lá, não. Tá no 12, né? Que eu tô no 13. Então, no 12 aqui já vem mencionando que Faraó agora tinha pressa que o povo saísse do território deles porque eles temiam morrer. Então, era às pressas que o povo de Deus saiu de lá no Egito. Então, antes de sair, né? Moisés começou já a instruir o povo de Deus, né? Sendo orientado pelo Senhor. E depois que eles saírem, né? Ele teria outra direção para que o povo viesse estar lá no deserto. Então, eu só vou ficar aqui no capítulo 13 até o 16, né? Porque hoje eu preguei aqui a mensagem da tarde do coração de Deus. Ele foi no 13, mas foi no 17, que fala o desvio pelo deserto, né? Quem não assistiu, já estou convidando a vocês aí lá no canal, que eu já acabei de postar lá. Vão lá e assistam, seja abençoado no nome de Jesus. Mas o que eu quero te dizer que é motivo de celebrar que o povo já estava tendo aqui, né? Estava saindo, estava indo para a liberdade, o novo estava diante dele e agora eles tinham que avançar, eles tinham agora que deixar o passado para trás, deixar tudo aquilo que ele vivenciou de dor e de sofrimento, por mais que Faraó viesse atrás, por mais que ele perseguisse, eles não deveriam dar importância, porque o primeiro passo já foi dado, os pés dele já estavam ali saindo ali do Egito, né? Já tinha liberação, né? E eles agora tinham motivo de se alegrar. Por mais que o inimigo viesse afrontar, né? Eles deveriam não olhar para trás, não temer, porque jamais Deus, ele promete, né? E deixa tudo pela metade. Ele prometeu e vai até o fim nesse resgate, no guardar, no livrar e assim preparar, né? Então, Deus jamais vai deixar o povo dele ir para o deserto e passar todas essas necessidades ao qual não passou. Foi suprido de todos os lados, foi guardado, protegido, né? E eu não vou dar nem uma pincelada aqui do que eu falei, que senão já vou estar passando por
para a mensagem da tarde, né? Eu só quero ficar aqui nessa parte aqui que foi ordenada que o povo hebreu a consagrar o primeiro filho, né? Então, essa data ficou marcada e a nossa vida também, a nossa história, ela fica marcada quando saímos das trevas e fomos para a maravilhosa luz, ou seja, morremos para o pecado e vivemos para Cristo, né? Se batizamos, ficou para trás a velha criatura e a nova vida está diante de nós. E agora a gente não é mais escravo, não é mais criatura, mas somos filhos de Deus, né? Então, firmamos uma aliança, um compromisso com Deus de fidelidade, de lealdade, e assim vai dando a sequência nessa caminhada. Senta direito, filha. Então, deixa eu só parar aqui. Vamos aí. Então, dando continuidade, né? Vamos ver aqui então onde eu parei. Então, o que eu estava mencionando aqui era que a gente tem todo motivo para celebrar, né? Fazendo a lembrança dos primeiros passos que damos, né? Quando nós dissemos sim para Deus, fizemos uma boa escolha, aceitamos Jesus, se batizamos e agora a palavra de Deus começa a trabalhar em nós, a gente passa a ser liderada por ela e a gente agora passa a ser instruída por ela e agora o caráter começa a ser formado, o caráter de Cristo, né? A gente passa a manifestar, né? Essa luz que há na nossa vida e a gente começa a crescer, amadurecer no conhecimento, no entendimento. A gente passa a ter experiência na caminhada com Cristo, onde as adversidades vão aparecendo e a gente vai aprendendo a lutar, colocar em prática o que aprendemos, né? Ao guardar a palavra, a gente vai fazer o uso dela e vamos começar a ver a manifestação do poder de Deus, vamos poder presenciar, vivenciar dos milagres, do poder de Deus e assim a gente vai sendo grato a Deus por tudo, né? Ou seja, cada oração que nós iniciamos, cada busca, a gente já tem que ser grato a Deus por ter nos ouvido, né? Então, em todo o tempo ser grato. Então, agradecer pelo que pediu, porque o Senhor já ouviu, né? Então, tudo é pela fé. Então, não devemos esquecer do que Deus fez, jamais dar as costas para o Senhor. Jamais, né? Nunca faça isso, nunca dê as costas para o Senhor. Nunca seja ingrato para com o Senhor. O Senhor, o nosso Deus, Ele nos amou tanto que enviou seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Esse amor, né, tem que ser lembrado, esse ato de amor, a cada momento, sem merecermos. Jesus, Ele enviou seu único Filho para dar sua vida por nós, né? E olha só um desafio que estava diante de Jesus, né? Ele conseguiu concluir a missão dele com êxodo, né? Ele veio e trouxe vida, trouxe luz, nos resgatou. E assim agora está sentado à destra de Deus, está do lado dele, ajudando a governar a humanidade. Qualquer hora Deus vai mandar ele vir buscar a cada um de nós. Então, esse amor tem que ser lembrado, exaltado, glorificado a todo momento, por tudo que ele fez ao nosso favor e por hoje sermos essa testemunha viva do poder de Deus, né? Então, tudo devemos ser grato a Deus. Devemos apresentar a Deus os nossos planos, a nossa vida, cada área da nossa vida e consagrar a Ele, pedir que Deus abençoe, que Deus tome a frente,
e que Deus faça, né, a boa, perfeita vontade dele se concretizar na nossa vida, em nome de Jesus. Então, você apresentando a ele, pode ter certeza que ele vai conduzir, ele vai governar, e o governo de Deus é perfeito. O governo de Deus é maravilhoso, nada sai fora do controle dele. O governo dele é um governo justo, né? Não é um governo injusto. Ele julga com justiça, com retidão, com verdade. É Ele que tem governado a nossa vida desde o momento que a gente deu a vida para Ele. Hoje somos propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido para dar fruto de justiça. E hoje somos governados por esse Deus que nos amou tanto, que tem planos maravilhosos para as nossas vidas e que Ele sempre tem o melhor, sempre quer fazer o melhor para a nossa vida. Esse sim, esse sempre está ali nos levantando, nos erguendo, torcendo por nós, enquanto muitos estão ali querendo que o próximo caia, que o próximo seja envergonhado e não vão celebrar a vitória do próximo, né? Ou seja, não vão querer dar glória para Deus. Então, o único que vai torcer de fato e verdade para nós é o Senhor, que está todo o tempo ali torcendo. Ou seja, quando muitas vezes, né, quando te deixam, né, desacreditam de você, quando não te dão mais credibilidade porque foram lá, tiraram, né? Então, o único que conhece a sua vida de fato e verdade é Deus e sabe da sua integridade, da sua lealdade, que você jamais deixou Ele, trocou Ele pelo prato de lentilha. Ele sabe. E aqueles que não sabem, ou foi atrás de julgamento, ou foi atrás de pessoas mal intencionadas, e foi lá e tirou a sua credibilidade, né? Então, esses, né, deram as costas, largaram a sua mão. Mas Deus jamais vai largar a sua mão. Porque é o único que vê até no escuro, vê tudo, Ele sabe tudo a nosso respeito. Então, esse aí, ninguém consegue fazer a cabeça desse Deus, ninguém consegue colocar Deus contra nós, se nós estivermos limpos lá no céu. Esse jamais vai conseguir. Pode conseguir da cidade, do mundo inteiro, mas de Deus ninguém faz a cabeça. Porque esse Deus, ele enxerga até na escuridão. Então, você vê que Deus é o único que não vai te largar, que não vai jogar, que não vai te rejeitar. Essa é a verdade, que sempre vai estar te acolhendo, porque é o único que conhece e sonda o seu coração. Então, seja grato a Ele por todas as vezes que você foi na presença dEle, encontrou Ele, foi ouvida, foi fortalecida. Seja sempre grata a Deus por esse amor, né? E é claro, né, que lá na frente Deus sempre vai abrindo os olhos, já mostrando a verdade, mas esse Deus merece toda a glória, toda a honra, né? Então, seja grato sempre a Deus, mesmo que nada esteja ao seu favor, esteja desfavorável para ti, seja sempre grato a Ele. Porque nós, filhos de Deus, que conhecemos a palavra, não devemos viver do que estamos vendo, mas devemos crer do que o Senhor fala conosco, né? Então, em todo tempo, louvai o Senhor, em todo tempo seja grata a Deus. Pois Deus trabalha em meio à impossibilidade, em meio ao impossível, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Eu não vou me estender muito, mas eu creio que essa pequena mensagem aqui, ela falou o coração de vocês, porque no meu falou também. E é claro que colocaremos em prática também. E estaremos também sempre exaltando ao Senhor, fazendo lembrança, né?
Então, quando nós fazemos lembrança, a gente estamos dizendo que confia no Senhor também, pelo que Ele vai fazer, né? Então, seja grato sempre, pois gratidão revela caráter. Amém? Então, no meio às lutas e às adversidades, a gente vai exaltar o Senhor. Não vamos exaltar o problema e não vamos murmurar. Nós vamos manter erguido, firme, né? Vamos manter perseverante e marchando de cabeça erguida. Porque Deus é o nosso general, Ele está adiante de nós, pelejando, guerreando e trabalhando ao nosso favor no nome de Jesus. Fica na paz em nome de Jesus.